Bem-vindos a mais um episódio do podcast Please Take Off Your Shoes, um espaço de partilha e de conversa onde procuramos debater o presente e projetar o futuro. O meu nome é Cláudia Pinto e a minha convidada de hoje é diretora do Programa de Gestão de Luxo da Universidade Católica de Lisboa e Porto. Bem-vinda, Mónica Seabra Mendes. Muito obrigada pelo convite, Cláudia. Obrigada por aceitares. Começamos esta rúbrica bem calçadas e com sapatos que são muito especiais para ti. Que história contam estes sapatos? Olha, estes sapatos, antes de mais, são sapatos portugueses. Eu tive aqui uma dificuldade de escolha e, portanto, resolvi trazer um de cada. São dois sapatos que eu acho muito bonitos, são do meu querido Luís Onofre, e são dois sapatos que contam duas histórias que estão relacionadas indiretamente com a indústria do calçado e, sobretudo, com alguns trabalhos que eu fiz convosco, com a Pickups. Estes primeiros, os vermelhos, foi de uma conferência que vocês fizeram e que eu tive a honra de moderar e, portanto, quis estar à altura e quis estar vestida com uma marca portuguesa que é Pé de Chumbo e estava, obviamente, com os sapatos portugueses. E, curiosamente, os sapatos vermelhos são a primeira evocação que eu tenho de sapatos. A primeira vez que eu me lembro de pensar em sapatos, lembro-me dos sapatos que eu tinha quando tinha para aí 7 anos, que eram os sapatos vermelhos, com um bocadinho de salto e picotadinhos. Portanto, eu tenho esta imagem gravada na minha cabeça. Os segundos também têm a ver com uma história de uma conferência que vocês fizeram no Palácio da Bolsa, dedicada ao design, e que vieram muitas pessoas, enfim, do internacional, e uma delas era a CEO do Level Shoes, que é o maior espaço de venda de sapatos do mundo, que tem 200 marcas e tem 9.000 metros quadrados, é assim uma coisa brutal, no Dubai Mall. E, portanto, ela vinha a essa conferência e depois o Paulo Gonçalves teve a amabilidade de me perguntar se eu queria juntar-me a ele para fazer um roadshow, um bocadinho para lhe dar a conhecer a indústria portuguesa do calçado, que ela queria muito conhecer e pronto, tivemos a fazer esse roadshow com ela e eu tive a peregrina ideia de levar uns sapatos calçados durante todo o dia e, portanto, foi um grande amor à indústria portuguesa porque levei estes sapatos do Luís, que embora sejam confortáveis, enfim, um dia inteiro, mas foi muito curioso porque ela não só elogiou os sapatos, ela gostou bastante dos sapatos, como eu sentia que ela de vez em quando cobiçava assim no canto do olho e às páginas tantas o Paulo falou comigo e eu disse realmente, ele percebeu que ela gostava de sapatos e falámos os dois sobre isso e pedimos ao Luís Onofre, soubemos qual era o tamanho de sapatos dela e pedimos se ele lhes podia oferecer um par de sapatos, porque ela realmente ficou encantada. Acreditas que os sapatos podem carregar histórias? Claro que sim. No meu caso, eu sou apaixonada por sapatos, portanto, eu acho que não há nenhum par de sapatos que não tenha uma história para contar, antes mesmo de eu os calçar. Portanto, sim, para mim são um símbolo de feminilidade, são uma obra de arte, enfim, para mim é uma peça muito importante da moda. Isto são atributos essenciais quando falamos em luxo, contar história, serem quase comparados a obras de arte. É algo que é essencial quando falamos em objetos de luxo, em peças ligadas a este universo? Sim, os objetos de luxo são objetos de exceção, portanto têm sempre alguma história de escassez, de algo de extraordinário, de superação humana e, portanto, nós gostamos de saber as histórias desses produtos e que fazem deles tão especiais. Nós compramos os produtos de luxo não pelo benefício que eles nos trazem, mas por toda a envolvência que eles carregam, que nos atrai, que nos cria desejos. Portanto, essa é a razão porque nós compramos um produto de luxo e, portanto, nós gostamos. Há algo muito infantil até nesse processo, não é por acaso que as crianças gostam de contar histórias. O contar histórias é a forma mais primária, que mais ressoa com o ser humano, é a forma que as pessoas mais gostam de ver contada uma realidade. Por isso é que falamos tanto de storytelling. É verdade, é verdade. Mónica, como é que nasceu esta tua paixão pelo universo do luxo? Olha, uma pergunta interessante, porque eu própria, há alguns no tempo, também já me perguntei, um bocadinho ao nível de Steve Jobs, não? Olhar para trás e connecting the dots. Eu acho que as primeiras influências que eu tive foram eventualmente dos meus avós maternos, que eram pessoas que tinham um sentido estético, eu acho, bastante evoluído, que eram pessoas que davam muito valor aos detalhes, que se cuidavam muito. Eu lembro-me do aroma do perfume do meu avô, fazia-lhe manicure e pedicure, e o cuidado que ele tinha com a roupa e com tudo. E, portanto, eu acho que isso ali nos meus 6, 7 anos, que a vida lá em casa era eventualmente até mais espartana, foi a seguir à Revolução 25 de Abril e, portanto, este contraste com a vida normal e com este estilo de vida que os meus avós tinham, eventualmente criou em mim um interesse por tudo que é bom, por tudo que é bonito, fez talvez desenvolver um sentido estético, não sei, isto é hoje
a justificação que eu dou ou é esse o primeiro momento que eu encontro. Depois, na universidade, eu frequentei uma universidade que nos dava a possibilidade de fazer muitos estágios e sempre que havia a possibilidade de estagiar em qualquer área que tivesse a ver com a moda, com a beleza ou o que seja, lembravam sempre de mim. Portanto, aos meus professores, aos meus colegas, eu acho que eles foram eventualmente os primeiros a perceber que eu tinha algumas características para esta área que eu própria não percebia. Depois comecei a trabalhar em Paris, numa casa de alta costura que se chamava Guy Laroche, ainda hoje chama, embora hoje já não esteja dedicada à alta costura, e eu acho que aí eventualmente terá sido a primeira vez que eu tive acesso ao mundo do glamour do luxo, e era realmente muito glamouroso. Eu lembro de chegar em setembro, lembro da preparação dos desfiles, das modelos, lembro das fotografias, lembro do espaço que era bonito, lembro da boutique, e lembro que foi realmente assim algo impactante. E, eventualmente aí eu acho que também terá sido reforçada essa ideia de gostar dessa área. Depois fiz toda a minha vida na área corporativa ligada à perfumaria e à cosmética, que também está muito ligada de alguma forma à moda e ao luxo de uma forma mais abrangente, mas eu acho que verdadeiramente quando eu percebi que isto podia ser mais do que um trabalho e ser uma paixão, foi quando eu decidi fazer uma formação na área de luxo, e aí é que eu me tornei mais especialista e aí passou a ser a minha área de estudo e a minha área de trabalho. Sim, de vida, não é? De vida, sim. O que é essa tua experiência internacional mais te ensinou? Olha, eu acho que ensina muitas coisas, porque não é só, nós quando estamos a trabalhar fora do país, não é só o trabalho, não é? É todo um ecossistema, um sem número de pessoas que nós conhecemos, enfim. Eu acho que o estar fora do que quer que seja faz-nos olhar para dentro, neste caso o estar fora do país fez-me olhar para o país talvez de uma forma diferente, isso também acontece com todas as pessoas, mas há uma coisa interessante que eu notei, porque eu trabalhei na mesma empresa em 3 locais diferentes. Portanto, trabalhei em Portugal, trabalhei em França e trabalhei em Espanha, e percebi a importância, nomeadamente para trabalhar esta área do luxo, a importância da escala. É completamente diferente trabalhar num país que tem uma escala diferente e que tem um nível de especialização dos seus profissionais que é completamente diferente. Nós dizemos muitas vezes que os profissionais portugueses desenrascam muitas vezes, e esta questão de desenrascar é uma necessidade porque nós fazemos várias coisas e, portanto, temos que desenrascar. Lá fora o nível de especialização é muito grande, que faz com que nós estejamos muito mais focados numa determinada função e que a possamos fazer melhor. Há uma expressão dos franceses: quem muito abraça, pouco aperta, e é um bocadinho a mesma coisa, que quem toca muitos instrumentos, às tantas não toca nenhum bem. E nesta área de luxo é muito importante que haja uma especialização em determinados momentos para que nós possamos fazer o melhor que se pode. E isso é muito evidente quando trabalhamos para uma estrutura maior. Ainda sobre esta tua experiência, o que é que ela te ensinou sobre aquilo que é o luxo? Olha, isso é uma pergunta que eu desisti de colocar, porque há várias acessões de luxo. Ao contrário do que possa parecer, para mim é mais complicado definir o luxo do que possa parecer. Às vezes eu digo que o luxo é aquilo que nos escasseia. Pode ser estatuto, pode ser algo especial. O luxo é uma necessidade humana, é uma necessidade... Eu gosto, sobretudo, de fazer a apologia do luxo. Mais do que às vezes explicar o que é o luxo, é explicar que o luxo é uma necessidade humana. Não tem nada a ver com aquilo que as pessoas às vezes possam pensar. O luxo é dos ricos, os luxos é das grandes marcas. Não é que não seja também, mas para mim o luxo é uma questão de respeito de um ser humano para com o outro, quando ele faz o melhor que pode e faz algo que o supera. E a sua própria expertise. E o luxo no final do dia é isso, é nós procurarmos algo extraordinário, algo belo, algo sublime, algo confortável, algo que vá para além da nossa vida cotidiana, que grande parte das vezes é muito pouco emocionante, e portanto aquilo que nós procuramos é algo que nos acrescente e que nos eleve. E o luxo, entre outras coisas, há outras manifestações não só do luxo, mas o luxo eu acho de alguma forma que responde a isso. Mas continua muito ligado a produtos e a experiências? Existem produtos de luxo, existem experiências de luxo. Contudo, para mim, um produto de luxo é sempre uma experiência, não é? O produto em si não se pode comparar com um produto normal, um produto de uma commodity. Um produto de luxo é em si mesmo uma experiência. Portanto, eu tendo a ter dificuldade às vezes em dizer que um produto não é uma experiência. Um produto de luxo deve causar uma emoção e deve, por isso, criar-nos uma experiência. Mas, claro, há experiências menos materiais e há claramente uma questão mais material do luxo que é materializada, passa a expressão, pelos produtos de luxo, sim. E sentes que as marcas internacionais já perceberam esta questão da experiência associada ao produto?
As marcas trabalham a experiência para elevar o produto, faz parte da forma de trabalhar o luxo. O que se diz hoje é que cada vez mais as pessoas valorizam a experiência em detrimento do produto. É verdade, porque a experiência tem uma forma de nos gratificar diferente. A experiência é algo que é sujeito, e como sujeito que é, faz parte daquilo que eu sou. Aquilo que eu vivo em si fica a fazer parte daquilo que eu sou. Portanto, eu tenho uma relação com uma experiência, seja boa, seja má, completamente diferente do que eu tenho em relação com o produto. O produto é objeto. É algo que eu guardo, que eu ganho, que eu reparo, que eu ofereço, que eu perco, que eu danifico. E, portanto, a relação psicológica com o produto e com a experiência é diferente. E a experiência é algo que nós também podemos muitas vezes partilhar. Não quer dizer que não partilhemos um produto, se imaginarmos, por exemplo, um vinho. Mas eu diria que o vinho até quase não é um produto. O vinho é claramente uma partilha, é uma experiência em si. Nós até valorizamos o sabor do vinho e ele é elevado quando é bebido num determinado contexto. Portanto, sim, eu faço mais esta separação entre a experiência e o produto neste sentido. E qual é que preferes? Depende, claro que uma boa experiência, se eu estiver num hotel, se eu fizer uma viagem, claro que valorizo toda a parte imaterial e todo o serviço associado, e se alguma coisa correr menos bem nessa experiência ou nesse serviço, isso vai afetar a minha forma de me relacionar com essa experiência em si. Agora, eu gosto muito de objetos, eu gosto de objetos de exceção e eu gosto de per se, ou seja, eu não preciso de grandes mise-en-scènes para comprar um determinado produto. Eu, quando gosto de algo, compro, muitas vezes até compro via online, portanto não há assim muitos produtos que eu compro de impulso, eu estudo e eu gosto e eu compro. E quando chego a casa eu vivo esse produto. Às vezes nós estamos numa determinada experiência e compramos determinado produto por impulso e depois chegamos a casa e desvalorizamos aquilo que compramos. Eu não, eu gosto do produto em si, não preciso de uma grande experiência para elevar ou para melhorar a relação que eu tenho com o produto. Como é que olhas para o mercado de luxo atualmente? Está numa fase de transição? O mercado de luxo está numa fase complicada, que já não é recente, ou seja, eu pessoalmente já senti essa degradação na forma de estar do luxo há algum tempo. Claro que nos últimos 2 anos houve uma queda nas vendas e, portanto, quando há uma queda nas vendas nota-se mais. O luxo continua a fazer sentido, as marcas do luxo é que eu acho que não estão à altura daquilo que se procura hoje em dia, que foram cometidos já alguns erros consecutivamente e vários, e portanto isso está a ter um impacto nas vendas das marcas. Obviamente que depende das marcas, quando falamos no mercado de luxo falamos de setores tão distintos que às vezes pecamos por generalizar. Portanto, há marcas que estão muito bem, há marcas que não estão, há geografias que estão muito bem, há geografias que não estão, há consumidores que se identificam com as marcas, há outros que não se identificam, mas no cômputo geral o que eu sinto é que as marcas perderam alguma da sua exclusividade, muito por via de responderem às necessidades de uma maior quantidade de consumidores, por estarem muito omnipresentes em todo o lado, portanto, perderam um bocadinho a magia. Às vezes um produto ainda nem sequer foi lançado, mas nós já o conhecemos, já o vemos nas celebridades e quando realmente ele chega ao mercado parece que já perdeu a magia, que nós já nos desinteressamos dele. Depois também acho que houve um aumento significativo do preço dos produtos, o que deixou de fora muitos consumidores, alienou um grupo importante de consumidores e esse aumento de preço não foi seguido de um aumento ou pelo menos sim, um aumento de criatividade, portanto parece que hoje em dia é um bocadinho tudo mais do mesmo. A criatividade que está na base do luxo e tem que estar na base do luxo, hoje não a sentimos e portanto isso eu acho que os consumidores ao fim de algum tempo começam a perceber e talvez tenham manifestado algum desinteresse, não sei se é temporário ou não, pelo menos em alguns setores de atividade não será, mas em alguns produtos não será, em algumas marcas não será, mas noutras poderão ser afetados. E próprio também as novas gerações que se relacionam com o luxo de uma maneira diferente e que eventualmente procuram outros produtos e tudo isso faz com que estamos hoje aqui, não quer dizer que as coisas não vão mudar. Mas achas que esta nova geração tem uma relação diferente com o universo do luxo que esta geração não tem? Todas as gerações têm, no sentido que, para mim o conceito de luxo é imutável, no sentido que as pessoas procuram no luxo produtos ou experiências que lhe acrescentem, por um lado, ou que então ajudem a definir o seu estatuto social. São essas as duas grandes dimensões do luxo e que atravessam todas as gerações. Depois a forma
que eu encontro de me relacionar com o luxo e os produtos que eu utilizo para criar, por exemplo, uma relação estatutária, é que vão mudando, até porque os produtos, com o tempo, vão se tornando menos exclusivos e as pessoas deixam de utilizar aquele produto e passam a utilizar outro. E é o que acontece com as novas gerações. Eventualmente, as novas gerações, pela força das circunstâncias, apreciam mais o tal experiência de que falávamos há bocadinho, a partilha com as suas comunidades, e seja mais gratificante para eles do que a mera posse de objetos. Portanto, sente-se que hoje que o ser e o usufruir é mais importante do que possuir, nomeadamente objetos. Como é que Portugal se tem posicionado neste universo? Olha, temos que fazer aqui uma distinção. Portugal enquanto destino de luxo, eu acho que todos temos vindo a observar, Portugal tem vindo efetivamente a crescer nesse sentido, a posicionar-se, a desenvolver projetos, nomeadamente da área imobiliária, projetos na área gastronómica e, portanto, a criar conteúdos nesse sentido para se vir a tornar um destino de luxo, que será sempre um destino diferente de outros destinos que nós conhecemos. É isso que também nos vai diferenciar. É um país, enfim, que tem uma excelente comida, um povo hospitaleiro, sol, mas também é um país seguro, é um país que garante a privacidade dos afluentes que chegam ao nosso país e, portanto, eu acho que tem-se vindo a construir Portugal como eventualmente um destino de luxo. Do ponto de vista de criação de produtos de luxo ou de marcas de luxo, também estamos todos de acordo que há um saber fazer português, há uma identidade, há uma cultura que são absolutamente fundamentais para legitimar um luxo português. Contudo, nós não temos propriamente marcas, já não digo globais, que isso seria mais difícil, mas marcas conhecidas internacionalmente que nos possam criar uma identificação dentro daquilo que é o segmento de luxo. Portanto, não estamos posicionados aí, portanto é um trabalho que se vai fazendo. Sinceramente, já se nota que há uma preocupação em falar do luxo, já não é um tabu. Existe, nomeadamente, uma associação portuguesa, a Associação L'Oréal, que tem vindo a fazer esse papel de promover o luxo português ou promover o diálogo entre as marcas sobre aquilo que pode ser o luxo e já não ter pudor de afirmar que Portugal pode perfeitamente criar marcas de luxo que têm essa riqueza cultural e que têm essa legitimidade e que trabalhem em setores que são aqueles setores próprios do luxo, como o têxtil, a gastronomia, o vinho, a joalharia, o calçado, a moda e, portanto, são setores em que nós estamos já à vontade e, por que não, posicionar alguns dos nossos produtos, não tem que ser todos, Mas acreditas que a solução, segmento. Acreditas que a solução é a criação de marcas? A marca é aquilo que ressoa com o cliente. A atribuição dos valores imateriais normalmente é através da marca que eles são aglutinados. A marca tem uma presença muito importante. Normalmente as marcas de luxo, ainda que tenham começado com um produto em particular, têm evoluído no sentido da criação de um lifestyle. E, portanto, é muito importante e é mais fácil criar uma relação com o cliente se for através de uma marca de luxo que através de um produto. E, portanto, é salutar que se criem marcas, pegar nos produtos que nós já temos e transformá-los em marcas mais abrangentes. Qual é o maior erro que vês as marcas cometerem quando querem ser de luxo? Olha, para já começar por dizer que se é de luxo, não é? A mesma coisa que eu chegar aqui e dizer que sou muito bonita ou muito inteligente. Isso não me cabe a mim dizer. É a mesma coisa que as marcas de luxo. Não cabe às marcas dizer que são marcas de luxo. Eu posso querer posicionar-me nessa área, eu posso trabalhar nesse sentido, mas cabe aos meus pares e cabe ao mercado, over time, portanto, sempre numa construção de marca, começar a dizer, olha, aquela marca é uma marca de luxo. Portanto, essa legitimidade e só nos cabe ao mercado. E eu acho que isso também conforta uma marca, saber que é apreciada e que é posicionada assim. E uma marca de luxo, independentemente de ser uma marca muito global ou ser muito conhecida, se ela for reconhecida no seu meio de uma forma inequívoca como de luxo, eu diria que esse é um atributo que lhe cabe. Outra coisa que eu vejo muito é quando se acha que se tem um bom produto e que acha que aquilo que se falta para ser luxo é pôr-lhe um preço elevado. Um preço elevado e um bom produto não é suficiente para transformar um produto num produto de luxo ou numa marca de luxo. Nós temos que ter toda uma narrativa e temos que criar uma relação com o cliente e o atrair para o nosso produto, porque já percebemos que o produto é importante que seja bom, mas não é isso que cria relação com o cliente, não é o benefício intrínseco do produto ou a qualidade intrínseca do produto, é tudo aquilo que está à volta do produto e é isso que cria a relação e é isso que apaixona o consumidor. Portanto, na construção de uma marca de luxo, obviamente que o preço também faz parte e ajuda a posicionar a marca como sendo de luxo, mas deve ser sempre o fim, deve ser sempre o resultado de uma série de outras coisas. E, portanto, não é pegar num produto e aumentar-lhe o preço que eu tenho um produto de luxo. Os sapatos portugueses têm muito potencial de crescimento neste mercado?
Têm, e têm cada vez mais, até porque a própria categoria do sapato se foi destacando, e não é por acaso, não é? Se foi destacando da categoria maior, que é a categoria da moda. Temos vindo a verificar que existem cada vez mais marcas de sapatos. Se nós formos ver as marcas que existem de sapatos conceituadas, elas não têm mais do que 20 anos. Portanto, por que não criar marcas portuguesas neste setor onde produzimos tão bem, onde somos tão bons? Eu diria que até é um dos setores com mais potencialidade para produzir marcas de luxo. Porque os sapatos são quase um objeto de desejo? São, cada vez mais. E sempre foram, porque se nós repararmos, e tu sabes, porque és mulher e eu também, quantas vezes calçámos sapatos que não eram propriamente muito confortáveis, pela paixão que tínhamos pelo objeto em si, não é? E não somos as únicas, há até uma frase muito célebre da Céline Dion que diz: digam qual é o número que resta na loja, mesmo que não seja o meu, eu calço. Portanto, há uma relação verdadeiramente de desejo e há uma relação de empoderamento na mulher. Eu não sou a mesma pessoa quando ando de chinelo e quando ando com os sapatos altos. Há um empoderamento, há uma forma de estar. Claro que sim. E, portanto, eu acho que o sapato sempre teve essa prerrogativa no espaço feminino e, portanto, é um objeto absolutamente de desejo. Como é que se cultiva a elegância para lá dos produtos? Pois, é uma boa questão. A elegância vem muito de cultivar a nossa formação, cultivar a nossa curiosidade, cultivar as nossas boas maneiras, cultivar a nossa relação com os outros, através da gentileza, do respeito pelo outro e, portanto, se nós cultivarmos isso tudo, nós tornamos pessoas elegantes. E claro que depois, se utilizarmos alguma marca, ela será redundante ou valorizará ainda mais quem nós somos, mas se nós realmente não formos elegantes por natureza, eu acho que não há nenhuma marca, não há nada que possa fazer esse trabalho por nós. Possa fazer de nós elegantes. Mónica, que conselho darias a quem quer entrar no mundo do luxo hoje em dia? Para já eu diria, e estou a falar em causa própria, para procurar uma formação na área de luxo. E estou a dizê-lo com toda a sinceridade, porque o luxo, trabalhar na área do luxo, requer uma especificidade em termos de perceber como é a forma de trabalhar, porque no luxo trabalha-se de uma forma até muitas vezes contraintuitiva àquilo que é a lógica económica de trabalhar uma marca. E, portanto, uma pessoa tem que perceber o que é o luxo, tem que perceber essas nuances e tem que perceber como é que se trabalha o luxo. No luxo diz-se muitas vezes não, a grande parte das vezes nós temos que dizer não. Não a uma influência que nos pede qualquer coisa, não a um fornecedor que não trabalha da mesma forma, não a um mercado que está disposto a comprar os nossos produtos e que nós não queremos servir na totalidade, que nós queremos garantir a exclusividade de uma marca. E, portanto, essas são formas de trabalhar que é preciso aprender, é preciso perceber como é que as coisas funcionam. Portanto, eu diria, algo que poderia ajudar era tirar um curso. Posso sugerir o da Católica, já que me perguntaste. Na Universidade Católica nós temos um curso que este ano faz 15 anos, vai comemorar a sua 20ª edição em Lisboa e a 21ª no Porto. Portanto, agora falo para quem nos está a ouvir. A seguir à Páscoa nós teremos dois programas a ser lançados, com uma vertente internacional que nós vamos ter. Temos uma associação incrível com a Bocconi em Milão e, portanto, vamos ter uma vertente internacional importante. E também diria, há muitas pessoas que me perguntam isso, como é que se pode entrar no mercado do luxo? Eu diria que é importante entrar pela porta que se abre. Às vezes nós queremos entrar para uma determinada marca, porque é a marca do nosso sonho, às vezes queremos entrar para uma determinada área, que é a área onde nós gostaríamos de trabalhar, e às vezes isso é muito complicado, porque o luxo efetivamente é uma área onde há muita gente que quer trabalhar e, portanto, é difícil às vezes de entrar. De qualquer forma, se uma pessoa for dotada para esta área, é muito fácil subir dentro de uma hierarquia de uma marca de luxo ou de uma empresa, porque os requisitos que são pedidos, nem todas as pessoas os têm e, portanto, um bom profissional destaca sempre com facilidade. O difícil às vezes é entrar. Portanto, o meu conselho é aproveitem as oportunidades que têm de entrar. E às vezes em marcas menos conhecidas, às vezes pode até ser mais divertido trabalhar, podem aprender muito mais e às vezes podem fazer o percurso inverso, que é começar a trabalhar em marcas mais pequeninas e depois sim chegar à marca que as pessoas sonham trabalhar. Dizias que há qualidades específicas para quem trabalha neste universo. Quais são essas qualidades? Tem que ter um sentido de detalhe, tem que ter um gosto por fazer as coisas bem feitas, tem que ter ou procurar ter um sentido estético,
tem que perceber um bocadinho de psicologia, sociologia, dar tempo para que as coisas aconteçam, ter paciência e nunca perder o foco. São pessoas que têm que ter um espírito de liderança muito forte, porque é muito fácil no luxo, e acabei de dar o exemplo da própria indústria em geral, que cometeu alguns erros ultimamente, fez com que o luxo hoje não esteja propriamente nos melhores lençóis, tem a ver com isso, com a facilidade com que se cometem erros na área de luxo. Por último, se pudesses deixar estes sapatos à porta do futuro, que legado é que gostavas que eles deixassem? Olha, legado é uma palavra forte. Eu não tenho assim a pretensão de deixar um grande legado, a não ser, eventualmente, no coração dos meus. Eu acho que é, eventualmente, onde nós podemos fazer um bocadinho de diferença. Olha, eu tenho uma filha, portanto, eu diria que se ela no futuro pudesse imaginar que ela utilizasse os meus sapatos e dissesse, ela e os meus netos, ou as minhas netas, que pudessem dizer, olha, a minha avó tinha uma grande pinta nos sapatos que tinha, e se esses sapatos fossem portugueses, quer dizer que eram uns sapatos que teriam aguentado a passagem do tempo, seriam intemporais, portanto, seria simpático. Mas para responder um bocadinho à tua pergunta, eu quero deixar um legado de, sei lá, com alguns valores que eu aprecio, o valor da liberdade, do respeito pelos outros, sei lá, o valor da excelência, que tem a ver um bocadinho também com o meu trabalho, e gostaria que esses sapatos, quando estivessem no futuro, mais até que tu pensar num legado, gostaria que pensar numa esperança, gostaria que, sinceramente, encontrassem um mundo, um planeta vibrante, em que os seres humanos pudessem estar com mais de reino animal, em perfeita consonância, que não estivéssemos estragado o planeta, e que nós, como seres animais supostamente mais inteligentes, tivéssemos a responsabilidade de cuidar de todo o vasto reino animal, vegetal e animal, enfim, e que deixássemos um planeta vibrante. Obrigada. Obrigada. Obrigada por nos acompanhar em mais um episódio do podcast Please Take Off Your Shoes. Até à próxima.